Eu dei uma palestra sobre yoga da prosperidade. Como que a gente pode utilizar a ferramenta do yoga para a gente criar um ambiente mais próspero internamente, né? Então eu falei sobre o que é prosperidade, e a gente foi aprofundando a respeito disso. E hoje eu me sinto inspirado a falar sobre fragmentação interna. Quem aqui já ouviu falar sobre esse termo, fragmentação interna? Não? 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 Ai, que ótimo, é inédito. Com certeza, todo mundo já passou, talvez ele esteja passando agora. O termo fragmentação, ele dá a ideia de quê? De algo que houve uma ruptura, pedaços, né? Algo era inteiro e deixou de ser porque aconteceu alguma coisa. E o que é esse alguma coisa? É um trauma, uma situação traumática, uma situação conflituosa que para você foi difícil digerir. Ou nessa situação específica, os limites da sua autoestima foram ultrapassados. Ou você ultrapassou os limites da autoestima de outra pessoa. Houve uma situação muito difícil de lidar. Por exemplo, o falecimento de um parente próximo, da mãe, do pai, de um familiar. A perda da estabilidade financeira, por exemplo. Você tinha um emprego e você perdeu a estabilidade financeira. E se os seus valores, a sua autoimagem era muito pautada na sua construção social, e você perde isso, isso te desestabiliza, né? Tanto é que tem pessoas que realmente perdem o equilíbrio por conta dessas situações. A gente vê notícias a respeito disso de vez em quando, né? Que mais? Ou um relacionamento abusivo de codependência que você viveu, entendeu? E você sai transformado dessa experiência. Quem já viveu relacionamentos assim sabe como é. Que às vezes demora para você recuperar o seu estado anterior depois de passar por situações como essa. Então, assim, tem várias possibilidades de situações desafiadoras que nós passamos na nossa vida, entendeu? E que vão causar em nós esse novo desafio, esse novo estado interno, fragmentado. Às vezes, fragmentação é apenas um coração partido, entendeu? E coração partido é muito mais comum do que nós imaginamos. Tem pessoas que vivem eternamente em um estado de coração partido, entendeu? Então, e o que essa fragmentação causa em nós? Vamos pegar a ideia, por exemplo, de que a nossa energia, ela é um rio que flui em uma direção. O que acontece quando nós estamos fragmentados internamente? Esse fluxo desse rio, ele é desviado. Então ele perde a potência, entende? E pode ter vários desvios. No final das contas, devido a tantas fragmentações, porque nós podemos ter várias, não sobra nada para você realizar os seus sonhos, não sobra nada para você viver, não sobra nada para você ter energia, para você ter disposição, vitalidade, força, criatividade. Porque a energia é criatividade, né? Energia sexual criativa, criadora. Então essas fragmentações, elas vão tornando escasso esse fluxo de energia. E aí vem os sintomas, que são emoções negativas, depressão, vazio, tristeza, desânimo, falta de coragem, medos, fobias, pânicos e mecanismos de recompensação, de buscar o prazer, de uma forma descontrolada, né? Então, assim, esses são sintomas, mas esses sintomas aconteceram por conta de algum incidente que começou em algum momento. E esse momento pode ser desde a gestação no útero. Você está no útero, em gestação, e já pode estar sofrendo algum tipo de abuso. Entendeu? Porque a gente capta a energia ao nosso redor. E no bebê, como ele não tem ainda desenvolvido uma cognição, né, verbal, e visual,
nós registramos na nossa memória esses fatos, às vezes traumáticos da infância, na forma de sensações, porque a gente sente, né? E às vezes são coisas pequenas, não são coisas gigantescas. Por exemplo, dá um exemplo. Você ficou sozinho em casa. Para a criança é extremamente traumático isso às vezes, né? Ou, sei lá, você estava de noite e você sentiu frio. Então aquela sensação de estar só fica impregnado em nós, entendeu? E todos nós passamos às vezes por situações como essas, às vezes mais, às vezes menos, né? E essas coisas ficam em nós sem a gente perceber, né? De uma forma meio inconsciente. Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Então, assim, isso é fragmentação interna. E é muito comum, né? O yoga, ele pode contribuir com a resolução dessa fragmentação, reintegrando essas partes que ficaram divididas. Então, por exemplo, no caso de uma relação que você teve afetiva, que não terminou de uma forma amigável, que é bem comum. Uma parte sua fica ali, um pedaço seu, e às vezes é um pedaço grande que te impede de prosperar na vida, você seguir em frente, desenvolver outras relações, às vezes até pensar na possibilidade que existe outras relações para construir, outras pessoas compatíveis em outros lugares, entendeu? Então você fica fixado ali, naquele tempo, algo seu parou ali. Estou dando exemplo de relação, mas pode ser qualquer coisa também, né? Então, o yoga pode contribuir para reintegrar essas partes nossas que ficaram separadas e aumentar a nossa presença, o nosso fluxo de energia no momento presente, para que a gente sinta mais poder de realização na nossa vida, entendeu? De que forma? Primeiro, criando um espaço interno de silêncio e observação, autoobservação. De você conseguir perceber em você essas características, né? De emoções, sentimentos, bloqueios energéticos, até no corpo, também rigidez no corpo. Por exemplo, um sintoma, às vezes, de uma fragmentação é você ter uma postura muito pesada, né? Às vezes, seu sistema de crenças é construído, pautado, que você tem que carregar o problema das outras pessoas nas costas, né? Ou ser ou ser a estabilidade de outras pessoas também, né? Então isso afeta a nossa postura também, física, né? Então dessa forma que o yoga pode ajudar a gente, criando esse espaço interno de silêncio e observação, e criando um espaço em que você se permita sentir essas coisas que estão aqui dentro, espalhadas em nós. E à medida que a gente vai sentindo isso e se permitindo sentir essas sensações que, por exemplo, que quando aconteceu essa fragmentação, às vezes a nossa tendência é escapar e não querer sentir aquilo naquele momento. Tipo, eu não quero sentir isso agora, então eu vou criar outra realidade na minha mente. Eu posso fingir que isso não aconteceu, né, o que é um mecanismo de defesa. Eu posso, sei lá, inventar uma história a respeito do que aconteceu e ver de uma forma diferente do que foi, porque é doloroso observar a realidade às vezes, né? Por exemplo, se você foi traído em uma relação, você pode criar uma realidade para aquilo e ver de outra forma, entendeu? Então, uma vez que criando esse espaço interno, em que você se permita observar com honestidade o que aconteceu, como um observador, você já se coloca em uma posição mais aberta e receptiva para transcender essas questões, deixando de lado a vitimização, entendeu? Porque a vitimização, ela é o primeiro desafio a você transcender se você quiser reintegrar essas partes dentro de nós. Porque uma pessoa fragmentada tende a se vitimizar, entendeu? Enfatizando o que aconteceu comigo,
falando sempre a respeito, alimentando, nutrindo essa energia dentro de si, a pessoa fica nesse ciclo de auto-vitimização, entendeu? Então, assim, e isso acontece muito, né? Então, uma vez criado esse espaço interno de observação e de silêncio, e de você se permitir sentir essas coisas que estão aqui dentro, e esgotar essas emoções, deixar que elas fluam através do corpo, não escapar delas, mas observar frente a frente, entendeu? Tipo, isso aconteceu e eu lidei da melhor forma que eu pude, então você vai trabalhar sua mente para dialogar com esses pedaços dentro de você, como se realmente fosse outra pessoa, entendeu? Então, por exemplo, você pega essa partezinha sua que está fragmentada dentro de você, uma vez que você já identificou, através da observação e do silêncio, e você começa a conversar com essa parte, como se você fosse pai dela, mãe dela, entendeu? E você vai dizer para essa parte sua o que você gostaria que te dissessem, no sentido de apoio e acolhimento, entendeu? Tipo, eu estou aqui para você, eu vou cuidar de você, você é minha responsabilidade, eu te aceito em mim, entendeu? Não tem problema que isso aconteceu. Nós evoluímos, nós crescemos, hoje temos outra compreensão, nós lidamos da forma como nós sabíamos lidar com esses desafios, que foram apenas desafios que já passaram, entendeu? E dessa forma você vai criando um espaço de cura interno, trazendo essa partezinha de volta para você, entendeu? E isso é um processo que acontece várias vezes, porque você sempre vai percebendo novos fragmentos seus que estão perdidos no tempo e espaço. Desculpa, seguidores. Mas assim, a boa notícia é que chega uma hora que você realmente sente que você está começando a ficar reintegrado. E as coisas começam a fazer sentido para você, entendeu? De tanto você persistir, perseverar nesse processo de autoconhecimento, de observação interna, entendeu? Chega um momento que você vai realmente reintegrando e o passado deixa de ser tão ressonante no momento presente. Você passa então a ter sonhos, a criar os seus sonhos, a enxergar daqui para frente o que eu posso ser, o que eu posso criar, o que eu posso fazer. Entendeu? Ok? Yoga ajuda muito nisso, por todos esses motivos que eu já falei. E também porque ele, através da sincronização que nós fazemos aqui, sincronização do corpo físico com o corpo energético, com o corpo emocional e o mental, criando essa sincronia entre todas essas partes de nós, a gente está criando esse ambiente propício à cura, entendeu? Então, muito além de uma camada física e repetitiva de você ficar fazendo posturas, é tudo isso que nós trabalhamos, entendeu? Então é sobre fragmentação interna, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Ficou claro? Vocês discordam de alguma coisa que eu falei? É muito importante discordar, eu aceito todas as discordâncias, entendeu? Eu não vou bloquear vocês no Instagram se vocês discordarem de mim. Tá bom? Então vamos começar a nossa prática.